Agora vou mostrar para vocês mais duas funções que são usadas para fazer buscas numa base de dados. Então, com PROC-V e PROC-H, a gente verifica que é possível fazer uma busca por uma determinada condição. Aqui a gente fez a busca de um código e a gente traz um valor relativo a o encontro de uma linha com uma coluna, a linha que a gente procura e a coluna que a gente determina aqui de alguma maneira, ou de uma coluna com uma linha, que é o caso PROC-H, quando a gente acha a coluna e depois determina qual é a linha. Então, sempre existe uma questão aqui no PROC-V e no PROC-H, que é determinar essa coluna aqui. Nem sempre isso é uma coisa trivial. Às vezes não é só uma questão da posição do... se é o nome ou se é a sigla, que é uma coisa mais fácil de você determinar. Quero o nome, quero a sigla, digo lá qual é a coluna. Mas existem casos, como por exemplo esse que eu criei aqui, na página 5, que a rigor a gente tem uma única variável, que é um preço de uma série de itens, mas que varia de ano para ano. Chega lá no início do ano, a empresa cria um novo preço e faz uma nova tabela de preços para aquele ano. O que a gente tem aqui então é uma tabela de preços anual, desde o ano 2015 até o momento 2019. E eu vou usar essa estrutura aqui para apresentar as duas funções chamadas índice e corresp e mostrar como é que a gente também usa essa função corresp ou match em inglês junto com o PROC-V ou PROC-H para selecionar informação numa estrutura desse tipo aqui. Bom, então a primeira coisa que eu fiz foi determinar a escolha de um ano e a escolha de um item, porque eu tenho aqui duas coordenadas. Eu tenho a coordenada ano, que determina uma coluna, e a coordenada item, que determina uma linha. O encontro dessa linha com essa coluna vai me dar aqui, no caso, quanto é o preço do item 6 no ano de 2015. Esse preço está aqui na célula K10, como a gente vê aqui nas colunas e nas linhas que foram indicadas. Bem, mas como é que eu faço para encontrar esse número aqui? Eu preciso das duas coordenadas, então é para isso que eu vou usar o corresp para descobrir onde é que elas estão. Então, como é que ela funciona? Corresp é uma fórmula relativamente simples que, dado um intervalo de dados, ela diz para você qual é a posição relativa do que você está buscando naquele intervalo. Então, por exemplo, se eu tenho esse intervalo aqui, que vai da célula I4 à célula M4, e eu pedir para ele achar o número 2017, ele vai dizer que ele está na posição 3. Porque relativamente a essa estrutura, da esquerda para a direita, ou de cima para baixo, no caso aqui da esquerda para a direita, o 2017 está na terceira posição. Se eu pedir para ele me dizer qual é a posição de item 9 nessa lista aqui, ele vai me dizer que é a posição 9. Então, como é que funciona essa fórmula? Então, a fórmula funciona dessa maneira aqui. Corresp, o primeiro item dela, vou botar aqui, retorna a posição relativa de um item no intervalo que corresponde ao valor especificado. A chave da pesquisa é o que a gente passa primeiro, então o que eu estou procurando. Depois, a matriz unidimensional, ou seja, eu só posso fazer essa pesquisa em uma linha ou em uma coluna. E aqui eu tenho o tipo de pesquisa que eu posso fazer. Então tem o tipo de pesquisa padrão, que é dado pelo número 1,
tem o tipo de pesquisa que é encontrar o valor exato, que é dado pelo número 0, e tem uma outra chave de pesquisa, uma outra tipo de pesquisa que é dado pelo valor -1, e você tem os detalhes dela aqui. Eu não vou falar dos detalhes dela agora. Usar a pesquisa com valor 0 para encontrar o número que eu quero na linha ou na coluna que eu vou utilizar aqui. Então, para encontrar o número da coluna, eu então digo que quero selecionar um determinado ano, que está na célula E3, dentro de um intervalo que vai da célula I4 até onde tiver dados nessa planilha. O meu valor ali é 1, porque é 2015, é o primeiro valor do intervalo. 2016 troca ele para 2, 2018 troca para 4, etc. Para achar, então isso aqui eu chamei de valor da coluna. Já explico por que está cinza. E aqui eu fiz uma outra instância da fórmula CORRESP para achar a linha. Então eu escolho a linha aqui na célula E4 e procuro no intervalo H5H. Quando eu acho, ele me diz que linha é nesse intervalo. Então, aqui, coincidentemente, eu estou com uma combinação que é ano correspondente à coluna 4 e linha correspondente à linha 4. Eu tenho o valor 483,97, que é o valor que está aparecendo aqui. Já vou dizer o que ele é. Por que eu estou colocando esses valores aqui em cinza? Isso aqui é uma prática que eu tenho de quando uso valores auxiliares que não devem ser o centro da atenção de um trabalho, eu coloco eles ou na cor cinza, porque de alguma forma me interessa saber que eles estão ali, embora eu não vá manipulá-los diretamente, ou esses dados eles são colocados numa planilha que eu chamo geralmente de auxiliar, ou você pode colocar ele na própria planilha que você está trabalhando, desde que você esconda-os da vista das pessoas, para que eles não sejam confundidos com algo que as pessoas têm que usar. No caso aqui, a cor cinza me diz que eu não devo prestar muita atenção neles, eles estão aqui mais pela questão didática do trabalho que eu estou realizando nesse momento. Bom, então eu consigo, com essas duas instâncias da função CORRESP, encontrar as duas coordenadas que eu preciso. Então agora ficou fácil, eu só preciso de uma outra fórmula que encontre essa posição. Encontre essa coordenada, no caso aqui, coluna 4, linha 4. E essa função é a função índice. A função índice, ela me permite, primeiro, procurar um espaço. A primeira coisa que eu digo para ela é qual é a referência, ou seja, onde é que eu estou procurando esses dados. E depois eu tenho que dizer para ele qual é a linha e qual é a coluna desses dados que eu quero que ele traga para mim. Então, eu disse para ele que o meu espaço de dados vai de I5 a Z, ou seja, todas as células a partir da célula I5 até a coluna Z e a última célula que tiver. Então você vê que é um espaço bastante grande aqui. Eu posso ainda botar vários anos de informações aqui, vários itens, e ele ainda vai estar dentro do meu espaço de procura. E quando ele recebe essas três informações, ele encontra uma posição. Então vou pegar aqui ano 2016, que é essa segunda coluna, e vou pegar o item 10, que é a 10ª linha. Então é a segunda coluna, 10ª linha, 680 e 82. Então aqui, onde eu fiz a função índice, eu disse para a função onde eu estou procurando a informação que eu quero e disse para ela qual é a coluna e qual é a linha que eu quero que ela use para encontrar essa informação. Bom,
Depois, então é possível usar índice para encontrar um dado numa matriz como essa que nós temos aqui. Eu também posso usar isso em conjunto com a função procv, porque no caso eu vou usar a função procv, como a gente já usou no exemplo lá dos times de futebol, ou para encontrar o nome de um item, ou para encontrar esse cabeçalho de uma coluna. Vou usar, nesse caso aqui, procv, porque os índices estão na vertical, os itens estão na vertical. E no caso das datas, dos anos, vou usar proc-h, porque eles estão organizados na horizontal. E aí eu tenho que determinar qual é a linha que eu seleciono, em caso de proc-h, ou a coluna que eu seleciono, em caso de proc-v. E olha o que eu fiz aqui. Eu parametrizei o meu terceiro argumento da função, que é justamente a coluna que ele deve pegar. O que eu fiz aqui? No caso do procv e proc-h, ele sempre precisa pesquisar o argumento, a chave de pesquisa, na primeira coluna ou na primeira linha. Na função corresp, eu encontro os dados que começam, os dados da horizontal, eles começam na coluna I e vão até o fim da planilha. Quando eu procuro nas linhas, eles começam na linha 5 e vão até o fim das linhas. O que vai acontecer quando eu usar procv? Quando eu usar procv, essa coluna que tem item precisa fazer parte do meu intervalo de dados. Então, ela vai ser a minha coluna 1. E a minha busca de dados de correspondente, do match, do corresp, ela vai começar na coluna I. Eu vou ter uma pequena diferença. Vou fazer aqui para você ver. No procv que eu estou usando, a primeira coluna é H, a segunda é I, a terceira é J, e assim por diante. Eu tenho 6 colunas no meu intervalo. Quando eu usei o corresp, eu tinha coluna 1 começava em 2015, 2, 3, 4 e 5 e assim por diante. Então, eu tenho aqui, vou botar também eles em cinza, porque são números que a gente não precisa realmente manipular. Opa. Só para mostrar que aqui em cima é a numeração de colunas que eu uso em procv, e embaixo a numeração correspondente à função corresp. Ou seja, quando eu parametrizar o meu argumento do número de colunas, eu vou ter que levar em consideração que o número de coluna que me serve na função procv, ele é sempre uma unidade maior do que aquele que eu uso em corresp. Para isso, eu criei um outro campinho auxiliar aqui que soma o que eu achei na minha função corresp mais 1. E aí o que eu fiz? Usei esse valor, continuo procurando pelo item 10. Quando eu acho o item 10, eu tenho que dizer para ele qual a coluna que eu vou pegar. Essa coluna, em vez de eu colocar um número direto, eu procuro a coluna que eu achei na função corresp e somo 1 a ela. E aqui vai aparecer, quando a gente clica lá, 680,82. Ou seja, eu consegui o mesmo resultado que eu usei da função índice usando procv. Quando eu uso proc-h, é um problema semelhante. Proc-h e proc-v são muito parecidos. Então, a parametrização do número da linha na função proc-h vai ser idêntico à parametrização do argumento número da coluna na função proc-v, que a gente já viu com bastante detalhe. Então, o que falta agora é dar uma olhadinha mais em como ficou essa coisa dos parâmetros de corresp. Ou seja, eu tenho 3 fórmulas diferentes que fazem basicamente a mesma coisa por mim, com essa manipulação das variáveis, dos argumentos delas, parametrizados por meio de outras funções. Então eu estou usando funções
para parametrizar a minha... Vou marcar isso aqui. Eu estou usando funções para parametrizar a minha planilha. Com isso, eu posso encontrar dados em estruturas mais complexas do que simplesmente pela linha e com uma coluna pré-determinada, mas usando dinamicamente o item ou o ano, ou ambos, para fazer uma pesquisa desse tipo matricial aqui. Aqui, para acrescentar mais algumas coisinhas ao seu conhecimento de uso de planilha, vou marcar essas duas aqui e deixá-las amarelas para ficar claro que é aqui que a gente digita, e vou marcar esse espaço aqui até lá embaixo e vou formatá-lo com essa função aqui, cores alternadas, que é bem útil. Vou usar as cores alternadas desse laranja aqui. Vou dar um concluído. E olha só como ficou arrumadinho, bonitinho o meu espaço. E aí, tudo que eu preciso para achar o preço de um item num determinado ano é de escolher esse item e dizer qual o ano que me interessa que seja apresentado. Então, pessoal, é isso aí. Espero que tenha sido útil também essa apresentação de funções de busca PROC-V, PROC-H, índice e CORRESP. Chegamos aos últimos tópicos desse curso básico para uso de planilhas. Esse é o final da sexta aula. E nele eu vou primeiro fazer uma rápida recapitulação de filtros, porque em seguida eu vou mostrar para vocês como funcionam as somas e contagens condicionais. Essa questão da condição, explicitada pelo termo se acontecer alguma coisa, eu faço X. Se essa coisa não acontecer, eu faço Y. Esse tipo de decisão é uma decisão essencial quando a gente está modelando solução de problemas, porque frequentemente a gente vai esbarrar em alguma condição para fazer ou deixar de fazer alguma coisa. Então vou começar com essa demonstração de que já vimos o que é esse uso de condições, usando a função filtro, e depois eu vou mostrar para vocês como é que funcionam as funções que explicitamente têm essa condição na sua declaração, né? A função se chama se ou if, a função se chama soma se ou sumIf, e a função se chama countSe ou countIf. Então todas essas funções elas têm essa condição explícita no seu nome, e é isso que a gente vai explorar agora nesse final, porque é algo muito poderoso para você usar na hora de resolver, de modelar os seus problemas e usar as planilhas eletrônicas. Primeira coisa que eu vou mostrar aqui é o uso da função filtro em cima de alguns dados de vendas que eu criei aqui. Então, relembrando que a gente não precisa se prender a usar dados e consultas a dados numa mesma planilha. A gente pode ter os dados numa planilha, os registros que foram feitos e os relatórios que nós fazemos em outra. E é isso que está acontecendo aqui. Aqui, na planilha que está aqui embaixo, estou marcando ela aqui na cor azul aqui embaixo, dados filtrados consolidações. Nessa planilha eu criei vários filtros utilizando alguns parâmetros de um conjunto de dados que não está nessa planilha, mas está na planilha ao lado, a planilha consolidações apenas. Então os meus dados estão aqui, né, entre as colunas B e F, são dados de faturamento e quantidade vendida para um determinado produto, numa determinada loja, num determinado mês. Então, esses são os meus dados. Eu tenho cerca de
180 registros aqui, de 12 meses de um ano, que não está descrito aqui, mas eu uso esses dados como base para as filtragens que eu faço na minha planilha dados filtrados consolidações, que é essa aqui que a gente vai explorar agora. Bem, então o que a gente tem aqui, e que foi bastante visto na aula 5, é a função filter. Essa função, pelo menos por enquanto, a gente está em setembro de 2019, não tem tradução em português. Quando você usa o seu Google Planilhas mostrando as funções em português, filter não tem ainda uma tradução como filtro. Então, só fique atento para você lembrar que você tem que usar essa função escrita mesmo em inglês. O que é o filtro que eu fiz aqui para mostrar para você? Ele filtra algumas, tem vários filtros aqui, né? Cada vez que muda de cor é um filtro diferente. Esse, por exemplo, aqui é um filtro que captura todas as vendas de todos os produtos, de um determinado produto, que é o produto que está aqui, numa determinada loja, que é a loja que está aqui. Essa aqui do lado pega para essa mesma loja que está aqui todas as vendas cuja quantidade é maior ou igual a esse valor aqui, 800 unidades. E a que eu vou usar para fazer o nosso exemplo é um filtro com base em 3 condições. Eu quero saber, nesse filtro aqui, para uma determinada loja, quais foram as vendas que excederam em 800 unidades a quantidade, ou foram iguais, maiores ou iguais a 800 unidades, e cujo faturamento, né, simultaneamente, o faturamento foi maior ou igual a 30 mil unidades monetárias dessa moeda que está aí, que não está explicitada na planilha. Então, vou mostrar para você como é que funciona esse filtro, para que você note que você já usou condições numa fórmula, numa função, ainda que não tenha visto isso na forma de uma expressão se ou if. A primeira coisa a reparar no resultado da minha função filter, que ela aparece aqui, ela está digitada aqui na célula W3, é que eu fiz, além de receber os dados filtrados, que são apresentados sempre da esquerda para a direita, de cima para baixo, a partir da célula em que foi escrita a fórmula. Então, os dados da filtragem eles vão aparecer aqui a partir da linha 3, usando as colunas W, X, Y, Z e AA, até onde tiver registros que ele possa recuperar. E aqui em cima, nessa parte aqui superior, eu fiz algumas contas, que são o total de faturamento das vendas resultantes da minha filtragem, a quantidade de itens vendidos nessas vendas, e aqui esse número é um número interessante para avaliar como é que funciona a função filtro ou filter, que é quantas vendas foram feitas. Esse número aqui corresponde à quantidade de linhas, a quantidade de registros que a função filtro recuperou. Como a gente pode ver aqui, eu marquei todos que foram recuperados pela função, e quando você olha aqui embaixo à direita, você vê que são 34, que é exatamente o mesmo número que aparece aqui na minha função contar valores, que é uma função que, a partir de um intervalo, eu quero que ele verifique aqui toda a minha coluna Y, a partir da célula Y3, ele conta todos os valores que estejam preenchidos em alguma célula. Eu tenho 34 vendas aqui. Se eu mudar a loja que eu estou procurando,
esse número possivelmente muda. O número muda porque a quantidade de vendas feitas em lojas diferentes no mesmo período possivelmente é diferente. Então, no caso aqui desse filtro, esse filtro ele está cuidando apenas dos valores relacionados à loja, quantidade e faturamento. O filtro está filtrando loja, está filtrando quantidade, está filtrando faturamento. Para explicar isso, eu vou até mudar um pouco a cor desses campos aqui. Os campos cinza não estão sendo utilizados na filtragem que eu estou mostrando para vocês. Essa filtragem é feita para uma determinada loja, para uma quantidade de vendas maior ou igual a 800 unidades e para um faturamento maior ou igual a 30 mil unidades das que estão aqui. Então, vamos olhar como é que foi feito isso e como é que você já trabalhou com condições, quando já viu as condições serem aplicadas, quando estava trabalhando com a função filter. Clicar aqui na função para aparecer essa função digitada para a gente e vou fazer aqui um zoom para a gente ver isso aqui com mais detalhes. Então, olha só, o que tem essa função? Primeira coisa, daqui a pouco eu vou mostrar para vocês como é que ela fica arrumada assim, nesse sentido vertical, né? Eu tenho aqui uma forma de apresentar a fórmula escrita que é um pouco diferente do que a gente vê que normalmente está escrito numa linha só. Aqui ela está mais organizadinha para eu poder mostrar para vocês como é que funciona. Bom, então vamos lá. Primeira coisa, observar, que já foi mostrado, mas nunca é demais recapitular, que as partes da função elas estão destacadas por cores diferentes e a gente pode observar aquelas que estão aqui na mesma página. O que a gente não consegue observar aqui? Esses dados a gente não está conseguindo observar, porque eles estão em outra planilha. Eu estou numa planilha, que é aquela planilha de consolidações com filtros, e os dados estão nessa planilha chamada consolidações apenas. Então esses dados aqui estão em outra planilha, a gente não consegue vê-los agora. Mas os outros dados estão aqui. Então aqui eu tenho um dado que se refere à célula A3. Então esse dado da célula A3, o dado da loja. Célula A9 é a quantidade e a célula A11 é o faturamento. Então, esses três elementos aqui, as células A3, A9 e A11, são essas que estão aparecendo aqui. São elas que eu uso como condições para os filtros, para a filtragem que eu vou fazer. O que são os outros dados que a gente também não vai enxergar porque estão na nossa outra página? Esses dados são os dados relativos às colunas que a gente está filtrando. Consolidações coluna C são os dados referentes à loja. Então, nele, do mesmo modo que aparece aqui nessa área já filtrada, porque a área filtrada que a gente fez ela é idêntica à área da planilha original, na terceira coluna dela, na coluna C, ele tem as lojas. Então lá aparecem as lojas que a gente está filtrando. O outro conjunto de dados que a gente está usando para filtrar é o dado de quantidade. Então, as quantidades estão na coluna E da planilha original. E o faturamento está na coluna F. Então, o que eu quero aqui? O que a gente está fazendo na hora que faz essa filtragem? Eu estou pegando meu conjunto de dados original e estou verificando todos os registros que tem a loja igual à loja que eu estou procurando aqui, que está na célula 3. Então, todos os registros que tem a loja igual a L2, eu estou recuperando. Se você observar aqui, um pedacinho da filtragem que a gente tem, você vai reparar que só lojas L2 estão aparecendo aqui. A outra coisa que a gente quer simultaneamente é que todas as quantidades
que a gente filtrar sejam maiores ou iguais a 800 unidades. Então, se a gente olhar para cá, as vendas feitas, eu só estou capturando, só estou deixando passar pelo meu filtro aquelas que têm mais de 800 unidades. E, por fim, eu tenho a condição de que o faturamento tem que ser maior ou igual ao que está sendo apresentado aqui na célula A11. Então eu digo aqui que o faturamento, que está lá na coluna F, tem que ser maior ou igual, no caso aqui específico, a 30 mil. Então, não estou conseguindo ver aqui, mas vou mostrar para você já já. Essa função está filtrando os dados originais para mim, trazendo apenas 14 registros daqueles 180 que a gente tem, que correspondem a registros que tem como loja a loja 2, cujas quantidades vendidas são maiores ou iguais a 800 e cujo faturamento é superior ou igual a 30 mil. Então foi isso que a função filtro trouxe para a gente de volta. E aí eu te mostro também esse filtro aqui, que é um filtro interessante, porque do modo como a gente organizou os dados, eu só vou ter uma linha que corresponde a uma loja com os dados de um mês para um determinado produto. O modo como a gente organizou o banco de dados de venda por mês, loja e produto significa que apenas uma linha deve voltar nessa filtragem. Então é uma filtragem que de antemão a gente sabe que vai dar um registro. Então esse filtro aqui, que eu fiz aqui por último, ele sempre vai me trazer uma linha. E nesse caso aqui, a gente já não usa mais os campos quantidade e faturamento para fazer a filtragem. Vamos usar apenas os campos loja, mês e produto. E vou mostrar aqui, já vou deixar os campos quantidade e faturamento em cinza e os outros campos que a gente está usando, loja, mês e produto, em amarelo. Então agora você vê o resultado do filtro verde. Esse filtro, que é filtro loja, mês, produto, corresponde ao uso dos critérios em amarelo. Então, o filtro é isso, e você já viu como é que funcionam condições nesse contexto. Agora eu vou te mostrar como isso funciona nas funções que explicitamente utilizam a palavra se ou if.